É pá, imaginem, malta. O Final Boss, man, eu tive uns comentários no coisa do Final Boss, até respondi a um. Eu até vos vou ler, pá, que falamos sobre isso aqui abertamente. Que eu tenho que dar aqui clarificações, né? Que a minha pessoa está a ser quase atacada. Devagarinho. Quase a ser atacado aqui por esta malta. Bem, houve aqui um gajo que fez uma composição, quase. Esperem lá, deixem-me lá ler-vos o comentário. Houve um gajo que fez aqui uma puta de uma composição, uma wall of text, que eu vou ler. Então ele disse assim: boas, tenho andado a acompanhar o podcast desde o início e tenho a dizer algumas coisas. Achei este episódio muito esquisito, mas honestamente penso que é algo sintomático daquilo que já tenho sentido em episódios anteriores e que hoje se tornou muito aparente para mim. Eu sinto que existe uma divisão grande entre a malta como o Mark e o Chi, que tem uma atitude enérgica, mas que roça com o provocatório brejeiro, ok? Conversa de tasca, basicamente. Eu nem sinto que tenha conversa de tasca no podcast, mas tudo bem. Com malta mais pacata como o Johnny e a Ana. Vocês são todos muito diferentes, com backgrounds, preferências e formas de pensar diversas, e eu acho isso awesome. Pronto, é isso. Assim como vocês referiram no piloto, mas acho que em alguns momentos falta aqui ainda uma certa abertura de mente e uma capacidade de saber ouvir o outro, e não só isso. Ter curiosidade pelos assuntos, não reduzam as coisas por isso é basicamente X com X. Ou não vi, não joguei, mas não preciso. Eu logo por este comentário, eu percebo logo o que é que se passou aqui. Que é, nós falámos de um jogo qualquer que este gajo gosta muito, e eu devo ter dito, esse jogo é uma merda qualquer. Porque isto é o normal, caramba. Estamos num podcast, é uma conversa. Se eu não sei tão aprofundadamente sobre um tema, a única coisa que eu vou dizer é isto. É tipo, olha, esse jogo a mim parece-me isto. Porra, é a minha opinião, caramba. Se calhar é só preciso haver mais abertura de mente do outro lado para perceber que nem toda a gente tem que gostar dos jogos. Mas pronto, vamos lá. Vamos continuar a ler. Só porque é algo que vos é desconhecido ou fora da vossa zona de conforto. Isto não tem nada a ver com ser zona de conforto ou não, pá. Eu posso não gostar de algum jogo e tenho toda a liberdade para dizer que não gosto. Então, mas e agora? Quase sinto que às vezes vocês não se respeitam uns aos outros inconscientemente. Isto não é algo direcionado ao facto da Ana não ter tido espaço para raciocinar e expressar as coisas que ela queria dizer porque era sempre interrompida. Algo infelizmente recorrente. Isto aqui também é outra coisa que eu não gosto muito que façam, que é associar isto à Ana. Isto não é uma coisa que acontece só com a Ana, porra. Isto acontece à Ana, acontece-me a mim, acontece ao Marco, acontece a qualquer convidado. Isto é o normal deste podcast, porra. Aliás, eu em nenhum podcast destes sinto que consigo concluir o meu raciocínio. Em nenhum episódio do Final Boss senti alguma vez que conseguia concluir aquilo que queria dizer. Mas isso está super na boa para mim, porque eu também não era para isso que eu fiz que se criou o Final Boss. A ideia do Final Boss não saiu da minha cabeça para isso. A ideia do Final Boss era genuinamente haver um espaço de discussão. Não é? Tipo, é normalíssimo. Portanto, eu também não consigo acabar os meus raciocínios. Para isso eu faço isso no Vida de NPC, que é o meu podcast sobre gaming, em que eu falo sozinho. Não está lá ninguém. Agora, se eu sei que estão outras pessoas na mesa comigo a comentar um assunto, eu não estou à espera que eu vá acabar todos os raciocínios que eu quero. É lógico. Portanto, uma pessoa está a dizer uma coisa, a outra pessoa comenta. Isto é uma discussão, não é uma entrevista. Percebem? Como é lógico. Isto é para ser uma conversa de café, não é para ser um podcast muito... Estas pessoas é que vieram a engano, porque nós, aliás, como ele referiu e bem, nós no piloto dissemos logo isto. Nós dissemos logo que isto era para ser uma conversa de tasca, não era para ser uma cena muito estruturada e muito... Cada um tem um guião e pronto. Pá, para isso não me interessa nada. Eu sempre fui... Aliás, eu desde que comecei a criar conteúdo, que eu já disse isto é sempre uma merda que é uma batalha minha constante. Que é, eu estou sempre a dizer isto, man. Eu detesto conteúdo programado, detesto guiões, detesto ter que ter uma porcaria à frente em que eu tenha que ler e debitar o que lá está. Eu nunca fui assim, eu nunca fiz conteúdo assim. Portanto, nem vou. Pá, nem vou. Ok? Pá, nem vou fazer. Lamento imenso, não vou. Se não gostarem, não têm outro remédio. Vão fazer outra coisa qualquer. Vejam outros gajos. Pá, eu não gosto de fazer isso. Aquilo que me sai da boca é aquilo que eu penso no momento e acabou. Pá, não estou a gravar, nem quando gravo os meus vídeos do canal principal, que são vídeos mais informativos, eu faço essa porcaria. Aquilo que eu digo é aquilo que eu tenho na cabeça, no momento. Eu leio qual guião, nem sequer diretrizes tenho. Eu nem quando gravo os vídeos do canal principal tenho tópicos à frente, quanto mais. É que não tenho mesmo. Mas pronto. Mas também os próprios convidados, eu não sinto que eles tenham assim tanta presença. Mas isso lamentavelmente, isso tem a ver mais com o convidado. Não tem a ver connosco.
Porque o Deiser, por exemplo, foi um convidado que participou imenso no podcast. Pá, há pessoas que se calhar participam menos. Tipo, mas isso é uma cena da pessoa. Não quer dizer que quando participem seja inválido. O próprio Miller era um bocado assim. O Miller era assim. O Miller tipo, não falava muitas vezes no podcast. Nós falávamos muito mais do que ele. Pá, mas pronto. É isso. E isso não acontece. Eu já vi várias vezes o Final Boss na íntegra e nunca senti que estávamos a interromper uns aos outros de maneira que não se percebesse o que se estava a dizer. Mas pronto. O Retro Raider é um criador de conteúdo bem disposto, ao qual sempre gostei do trabalho dele e deu uma sensação que ele mal falou porque parece que é tudo abafado pelo ruído feito pelo Marco e pelo Chi. Mas qual ruído, Zé? Nós estamos a dar o nosso contributo à conversa que está a ser tida. Qual ruído? A mim o que me parece, ao gamer generalista, é que tu não queres ver este podcast, man. Eu adoro o Retro Raider e eu não senti, acho que nem ele sentiu de todo, que foi interrompido ou que não demos espaço para ele falar. Ele falou tanto quanto nós. Falou quando quis falar. E está tudo certo. Eu até acho que o João deu um contributo bastante bom neste podcast. Nós saímos todos lá, na quarta-feira passada, a sentir que este podcast foi bué da bacana, foi bué da bem disposto, rimos todos imenso. Foi um dos Final Bosses que mais me deu gozo de gravar, bro. Tipo, não percebo isto, mano, sinceramente. Vocês estão a querer comentar coisas com percepções que vocês têm da realidade que não existem, mano. E estão sem querer a limpar ou a manchar a imagem do podcast para as pessoas que participam nele. É bué da mau isto, mano. É mesmo estranho. É criar drama onde não existe. Literalmente. Isto é mesmo pessoas a querer criar drama onde não existe. Por não ser... Espera lá. Gostava que ele tivesse tido mais tempo de antena. Para ser justo, também pode haver aqui alguma parcialidade da minha parte por não ser seguidor do Marco e do Chi, ser alguém que costumava acompanhar e que me fui afastando por já não me identificar. Oh, mano, então vai cagar à mata, Zé. Claro que há uma parcialidade, puto. É pá, estes comentários, mano. E partem-me todo. Mas isso fosse muito incomodativo, acho que já teria deixado de ouvir o podcast porque no geral gostei da maioria dos episódios. Acho que isto não são só pontos que é importante ter em conta, especialmente se querem trazer mais convidados como o Rick e o Remedy, porque se é para ser como neste episódio, não sei. Enfim, fica aqui a minha crítica construtiva. Não achei nada que isto tivesse sido construtivo, mas tudo bem. Para variar, tinha algum tempo livre e o Spotify não permite comentários com mais de 500 caracteres. Como isto é o único podcast que em português tenha conhecimento, gostava bué de ver isto a ser melhor e quero apoiar. Se quiserem referências bacanas, nós conhecemos as referências. Mano, isto é... Parem de comer com o micro ligado e para de dizer clara escura. Pronto, ou seja, é só isto, man. Tipo, eu acho que isto é uma pessoa extremamente implicativa que quer ver as coisas todas à sua maneira e quando o podcast marca e prima precisamente por ser uma coisa nossa. Pá, nós não vamos estar a mudar a nossa maneira de fazer o podcast porque as pessoas dizem. A questão de comer as gomas, eu percebo. Okay? Eu a cena de comer as gomas eu percebo, já parei até inclusivamente de fazer isso, porque eu acho que é mesmo incomodativo, até a mim me incomodou depois de ouvir, mais tarde, quando fui ouvir mais tarde, incomodou-me um bocado estarmos todos a comer e a mastigar no microfone. Neste episódio já tentei fazer isso menos. Agora, tudo o resto que eu vi neste comentário pareceu-me completamente parcial. É só do género, não gosto do Mark e do Chi, não os quero ouvir tanto. Gosto do Retro Raider e da One Ring Wraith, quero ouvi-los mais. Bro, é pá, come on, né? É porque isto, eu volto a dizer, eu até vim aqui comentar porque houve outra pessoa que veio dizer a mesma coisa. Houve outro gajo que veio a seguir dizer: malta, perceba a vossa energia, Chi e Marco, mas deixem os convidados e a Ana falarem. Vocês estão constantemente a interromper e acabam por não chegar a conclusão nenhuma quando batem um tema. Chega a um ponto que roça a falta de respeito. E claro que não é o caso, são apenas personalidades e backgrounds diferentes, mas para o espectador fica muito estranho de assistir. Tem sido assim em todos os episódios com convidado. Se é para trazerem convidados e fazerem algo disto sério, é o mínimo. Deve ser o convidado a brilhar e cabe a vocês enquanto host fazer isso. Ok, então vou marcar já aqui. Este podcast tem convidados, foi uma ideia nossa, e tem convidados pura e simplesmente porque tem. Porque isto não é uma entrevista. Isto não é... As pessoas que veem este podcast não vêm como convidados. Vêm como participantes esporádicos no podcast. Portanto, isto não é para ser o convidado tem o destaque. Não. Tanto que os convidados nem falam do background deles no nosso podcast. Não falam. Não é suposto sequer. As pessoas estão ali para comentar videojogos connosco. São um elemento do podcast no momento. Naquele momento. Não são uma figura de destaque que apareceu. Percebem?
É isso. Eu sei que a malta cá em Portugal não está habituada a isto. Mas é verdade, isto não é para, o convidado não é para ser a figura de destaque, é para ser um participante. Nós ali somos todos iguais. Epá, eu não me importo nada que me interrompam, e interrompem-me imenso. O Marco também me interrompe imenso, a Mana também me interrompe imenso, eu também interrompo imenso. Pá, é uma conversa, meu. Eu quando estou com amigos no café, todos nos interrompemos uns aos outros. Pá, isso é que cria a dinâmica. E é isso é que faz com que o podcast seja flutuante e nós andemos a falar de vários temas, porque senão estávamos ali focados num tema só e não explorávamos nada. Pá, isto é para ser o nosso input e o nosso insight sobre gaming. Ponto. É pá, acho que isto é criar drama desnecessário sobre um podcast que até tem corrido bastante bem no meu entender e tem tido bastante sucesso. Pá, eu vim aqui basicamente responder e disse: percebo a crítica, mas o objetivo deste podcast é ser uma conversa e não uma entrevista. Eu também raramente consigo acabar um raciocínio e estou ok com isso. Para falar sozinho tenho os meus canais e podcasts. Aqui é suposto ser um espaço de discussão. Pá, é parvo esta conversa, precisamente por causa disto, mano. É estúpido, não entender. Acho que ninguém passa aqui por cima de ninguém. Acho que, pá, pelo menos conscientemente, não nos estamos a interromper de propósito porque não queremos que a pessoa fale. Eu muitas vezes, e digo já, e até acho que se nota bastante, eu muitas vezes, nos primeiros episódios, se vocês forem reparar, eu até fazia a gestão, quando notava que uma pessoa estava a falar menos, metia-me com a pessoa. Fazia isto incontáveis vezes com o Miller. Incontáveis vezes. O Miller não estava a falar muito no podcast, eu mandava: Miller, o que é que achas sobre não sei o quê? Que a Ana idem. Ana, o que é que achas sobre isto? Qual é a tua opinião sobre isto? Fiz isto bué de vezes, bro. Bué de vezes. E o Marco também. Portanto, pá, não acho de todo que estejamos a ser... a interromper as pessoas, tipo, com o objetivo de falarmos só nós. Pá, não acho mesmo nada disso. Acho genuinamente que é uma conversa normal e participa quem quiser. Eu também há momentos em que eu estou calado. Quando eles se põem a falar de Metal Gear Solid, eu estou a olhar para eles. Porque eu não percebo nada de Metal Gear, bro. Eu não joguei Metal Gear, o que é que eu vou dizer? Não vou acrescentar nada à discussão. Portanto, muitas vezes também estou ali calado. Epá, e pronto, saúde. Mano, falo noutras alturas. Agora, quando se está a falar de Guild Wars hoje, epá, querem pedir que eu esteja calado? Quando se fala de Guild Wars? Claro que não. Se eu sinto que sou a pessoa que tem mais expertise ali, a Ana também jogou, claro, mas porra, não é? Quer dizer, quando se fala em temas que eu domino, é lógico que quem vai falar mais sou eu. Da mesma forma, quando se fala em Souls, quem domina é o Marco fala mais. Porra, não é? Eu acho que é isto que acontece no geral. Nunca senti que estávamos ali a passar por cima de ninguém. Pá, acho que isto é genuinamente criar drama desnecessário sobre um podcast que está a correr bem. Pá, desculpem. Desculpem lá. Mesmo. Mas pronto, posto isto tem corrido bem, é o importante. Genuinamente.